Olá, irmãos. Bom dia. Perguntar qual o melhor modelo para os pais imitarem? Os pais não têm modelo para imitar. As crianças que precisam de um modelo. Os pais precisam ser o modelo. Não está totalmente certa essa frase, mas tem verdades. No entanto, tem algo escondido. Porque todo pai e mãe, um dia, foi criança. E precisou de um modelo também, não é mesmo? Então, o que ele vai ser como pai, ou o que ela vai ser como mãe, teve um modelo nos seus pais. Mas é claro, muitas vezes esse modelo não pode ser imitado. E na maioria das vezes não deve ser imitado em muitos casos, em muitas situações. Você, por exemplo, não gostaria de ser diferente do seu pai ou da sua mãe em algumas coisas? Pois é, principalmente se você tem filhos. Muitas vezes nós vamos dizer, eu não vou cometer os mesmos erros que meu pai e minha mãe cometeram. Mas muitas vezes nós nos pegamos agindo como eles, não é mesmo? Mesmo que não se tenha filhos. Porque além da genética, infelizmente, nós acabamos reproduzindo hábitos das pessoas que nós convivemos. Sim, mas a pergunta continua. Qual o melhor modelo, então, para se imitar? Para os pais imitarem. O pai e a mãe. Muitas vezes, um casal acaba imitando o sogro ou a sogra, porque vê ali um bom exemplo. Mas ainda assim, coisas boas, sem dúvida, nós devemos imitar, mas ainda assim, não é o modelo perfeito. E qual seria o modelo perfeito? Está aqui no texto que nós lemos hoje. Jesus. Jesus é o modelo perfeito. Mas Jesus não foi casado. Como é que ele pode ser o melhor modelo? Ele não foi casado e nem precisava, porque ele é Deus. Mas ele deixou o exemplo ideal do que o pai e a mãe devem ser. E aqui nesse caso, o texto puxa a responsabilidade, principalmente para o homem, para o marido. E qual é a responsabilidade? Amar, assim como Jesus amou. Assim como Jesus amou o quê? A igreja. Assim como ele se entregou pelos seus filhos. Assim como ele se entregou pela sua congregação, pelo seu rebanho. E Deus compara a Nova Jerusalém, a igreja dos santos, lá no Apocalipse, como uma noiva. Na parábola das 10 virgens também aparece ali uma história de casamento. Então é uma metáfora, claro, não é, sem dúvida alguma, não é literal, mas existem aspectos que são parecidos com a relação marido e mulher. A questão da ligação, a questão do amor, da entrega. A entrega está acima de tudo porque é o maior ato de amor. Por isso o texto bíblico termina com essa frase: a si mesmo se entregou por ela. Quando um filho ou uma filha vê que o pai está disposto a se doar pela sua esposa, está disposto a fazer o que ela precisa, isso vai ficar para a eternidade. Alguém um dia disse que palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Então sim, filhos vão se tornar melhores,
vão aprender a amar e vão saber cada vez mais o valor que o seu pai e a sua mãe têm quando eles imitarem a Jesus. Então você não tem culpa de ter tido pai e mãe que talvez não deu o exemplo verdadeiro ou o exemplo amoroso que você esperava, mas tem Jesus. Foi por isso que ele viveu uma vida de entrega. Foi por isso que ele viveu uma vida de total comprometimento, para deixar o exemplo. Foi por isso que, com palavras muito lindas, Jesus disse: eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, vocês também possam fazer. Ele disse: vocês podem fazer todas as coisas que eu fiz, não é mesmo? E lá na cruz ele disse: Pai, nas tuas mãos me entrego. E a vida de Jesus foi realmente isso: entrega em cima de entrega, dedicação em cima de dedicação, esforço em cima de esforço. E o amor faz isso. E você pode ver nas palavras de Jesus felicidade e muitas vezes alegria. Ele não era um homem cabisbaixo, ele não era um homem triste, muito pelo contrário, tudo que ele fez foi com vontade, ele queria fazer. Esse é o exemplo que você e eu podemos imitar, porque é assim que um relacionamento pode ser. Mas de repente você vai me falar: Thomas, você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu passei, o que eu vivi, as coisas que eu tive que suportar, a história que eu já tenho guardada. Eu acho que o meu casamento, o meu relacionamento nunca mais vai ser o mesmo. Não tem como melhorar. A questão agora é só suportar mesmo, até não sei quando. Eu já ouvi até pessoas dizerem: nós prometemos lá no altar que nós temos que ficar até a morte juntos. Bem, isso nunca poderia e muito menos deveria ser a razão para se persistir numa relação. A única razão verdadeira que traz felicidade para os dois tem que ser a entrega. Você está disposto a se entregar pela sua esposa? Fazer as coisas que ela precisa? E você da mesma forma pelo seu marido? Sem exagero, é claro, mas do que se precisa? Você está disposto a demonstrar amor? Seus filhos precisam ver isso. E se você ainda não é casado ou casada, não se desespere também. E não perca, se desesperar significa perder a esperança, né? Não perca a esperança. Simplesmente aproveite o momento agora para ser treinado por Deus, para quando Ele vier ou quando ela vier, você demonstrar todo o seu amor e assim como Jesus fez, você também fazer. Deus vai dar todo o suporte necessário para você ser a pessoa que o outro ou a outra precisa. E como eu estava falando antes, se você acha que está tudo perdido, que vai continuar nessa mesmice ou nessa rotina, entregue a Deus primeiro. Se entregue a Deus como Jesus fez. Você não faz ideia como pode ser diferente, como pode mudar. Porque Deus, Ele pode todas as coisas. É claro que o abuso ninguém pode aceitar nem conceder. Mas podemos sim, com a ajuda de Deus, com respeito, ver qualquer situação ser transformada. Então entregue a Deus. Se entregue a Deus. E veja o milagre acontecendo. Um bom dia, ou uma boa tarde, uma boa noite. E que Deus te abençoe.